O cheiro de palha úmida e o ferro frio das correntes são as únicas companhias de Elara na escuridão da masmorra. Acima de sua cabeça, o som surdo de marteladas ecoa pela praça da cidade. O cadafalso está sendo erguido. Cada golpe de madeira contra madeira soa como uma batida de um relógio que conta os últimos minutos de sua vida. Amanhã, ao amanhecer, o carrasco, um homem cuja face ninguém ousa olhar, colocará o laço de corda áspera em seu pescoço. Mas, no silêncio sepulcral da prisão, um guarda sussurra uma proposta que parece vir diretamente das profundezas do inferno. Existe uma lei antiga, uma brecha sangrenta nas tradições da Idade Média. Elara pode viver. Ela pode escapar da forca, mas o preço é entregar sua alma, seu corpo e seus dias ao homem que deveria matá-la. Para evitar a morte, ela deve se casar com o executor. A Idade Média não era apenas um tempo de cavaleiros e catedrais. Era um mundo regido por uma lógica de sombras, onde a justiça e a crueldade caminhavam de mãos dadas. A figura do carrasco era o ápice desse paradoxo. Ele era o mestre da justiça, o braço direito da lei, mas, simultaneamente, era um pária, um homem amaldiçoado cujo toque era visto como impuro. Ninguém bebia com ele, ninguém apertava sua mão e ninguém queria sua linhagem. E é exatamente nessa solidão absoluta que nasceu uma das práticas mais bizarras e psicologicamente violentas da história jurídica europeia: o direito de casamento no cadafalso. Imagine o cenário na França ou na Alemanha do século XIV. Uma mulher é condenada por um crime, talvez um furto por desespero ou um adultério que escandalizou a vila. Ela sobe os degraus de madeira, a multidão grita por seu sangue, o sol brilha pela última vez em seus olhos. Mas, antes que a lâmina caia ou a corda aperte, o carrasco dá um passo à frente. Pela lei, se ele reivindicar aquela mulher como esposa, e se ela aceitar, a sentença de morte é comutada. Não por misericórdia, mas por uma utilidade sombria. O carrasco precisava de alguém que cuidasse de sua casa impura, e a condenada não tinha mais nada a perder, exceto a própria vida. Para Elara, a escolha não é entre amor e ódio, mas entre o vazio da sepultura e uma vida servindo ao homem que é a personificação da morte. Ao aceitar, o ritual é imediato e macabro. Ali mesmo, sob a sombra da forca que deveria matá-la, os votos são trocados. Ela deixa de ser uma cidadã daquela cidade para se tornar um fantasma vivo. Ao entrar na casa do carrasco, ela cruza um limiar de onde não há retorno. Ela terá que limpar o sangue das ferramentas que executaram seus amigos, terá que lavar as roupas manchadas de agonia e, à noite, compartilhar o leito com as mãos que puxam as alavancas do sofrimento alheio. Essa união não era um refúgio, mas uma nova forma de prisão. A sociedade via esse casamento de sangue como uma forma de purificação mútua pelo degredo. Dois párias unidos por um contrato de sobrevivência. Muitos registros históricos mostram que essas mulheres eram tratadas como propriedades absolutas, servas domésticas e sexuais que viviam em casas isoladas, muitas vezes localizadas fora dos muros da cidade, perto de cemitérios ou locais de execução. Elas eram o reflexo do tabu medieval, a vida que floresce a partir da morte. Mas por que o Estado permitia isso? A resposta reside na dificuldade de manter carrascos. Era uma profissão hereditária e odiada. Poucos queriam o cargo, e menos ainda, queriam se casar com um executor. Permitir que eles colhessem suas esposas do cadafalso era uma forma de garantir que a linhagem do mestre das punições continuasse. Era a engenharia social da crueldade. Enquanto Elara caminha para fora da prisão, ela sente o olhar de desprezo da multidão. Ontem, eles sentiam pena. Hoje, sentem nojo. Ela é a mulher que preferiu o abraço da morte viva ao descanso eterno.
No horizonte, o carrasco carrega seu machado com uma mão e a puxa com a outra. Para o mundo, ela morreu naquele dia. Para o carrasco, ela é apenas mais um troféu arrancado da sepultura, uma lembrança constante de que na Idade Média até o amor era uma extensão da tortura. À medida que Elara atravessa o portão da cidade, o mundo que ela conhecia desaparece. Para o direito medieval, ela não é mais uma pessoa. Ela é uma infames. O carrasco não mora em uma casa comum. Sua residência é o lugar do sangue, geralmente construída sobre o solo onde os corpos dos supliciados eram enterrados. Ali, o cheiro de decomposição se mistura ao odor de ferro oxidado. O carrasco solta sua mão e aponta para um canto da cozinha. Ali estão os baldes. O sangue de hoje ainda não secou nos meus instrumentos. Essa era a realidade brutal das esposas dos executores. Elas não apenas cuidavam da casa, elas se tornavam assistentes involuntárias da mecânica da morte. Em muitos registros de tribunais alemães e franceses do século XV, há relatos de que essas mulheres eram encarregadas de tarefas que ninguém mais ousaria tocar. Limpar as rodas de tortura, preparar as cordas com sebo de animal para que escorregassem melhor e, em casos extremos, ajudar a segurar as vítimas durante os interrogatórios. O tabu era tão profundo que se Elara tocasse em uma mercadoria no mercado, nenhum outro cidadão a compraria. Se ela entrasse em uma igreja, os fiéis se afastariam como se ela carregasse a própria peste. Mas o horror dessa união ia além do trabalho doméstico. Havia o tabu da carne. Na mentalidade da época, o corpo do carrasco era carregado de uma energia de morte. Ao aceitar o casamento no cadafalso, a mulher aceitava que seu próprio corpo fosse marcado por essa sombra. Os filhos que nascessem dessa união eram automaticamente carrascos. Se fosse um menino, ele herdaria o machado do pai. Se fosse uma menina, ela só poderia se casar com o filho de outro carrasco de uma cidade vizinha. Era uma dinastia de isolamento, uma linhagem de párias, mantida viva apenas pela troca de condenados e condenadas. Existem crônicas que narram casos onde o carrasco, por uma perversidade ainda maior, escolhia como esposa a mulher de um homem que ele mesmo acabara de executar. Imagine o suplício psicológico. Deitar-se todas as noites ao lado das mãos que tiraram a vida da pessoa que você amava. O casamento no cadafalso não era um ato de salvação. Era a forma mais lenta de execução já inventada pela justiça humana. O carrasco possuía o direito de vida e morte sobre ela dentro de casa. Se ela fugisse, o perdão real era revogado e ela era caçada como uma criminosa foragida, voltando diretamente para a forca de onde tentou escapar. Em alguns casos raros, contudo, o destino pregava peças ainda mais sinistras. Histórias de carrascos que se apaixonavam por suas presas e usavam sua influência para forçar a condenação de mulheres que os haviam rejeitado, apenas para terem o prazer de salvá-las no último degrau do cadafalso. A corte tornava-se o palco de um jogo de poder sexual e violento, onde a lei era usada para satisfazer fetiches e desejos sombrios sob o pretexto da justiça divina. O sol se põe sobre a casa de Elara. Ela olha para as mãos do marido, agora limpas do sangue do dia, mas eternamente manchadas pela profissão. Ele lhe entrega um pedaço de pão, o pão comprado com o dinheiro das execuções, o dinheiro de sangue. Ela come em silêncio. A cada mastigação, ela lembra que o preço de sua respiração é o fim da respiração de outros. Ela não é mais a prisioneira Elara. Ela é agora a sombra do carrasco, uma extensão da lâmina que ele afia com tanto cuidado antes de dormir. A história dessas mulheres é um lembrete de que a antiguidade e a Idade Média não conheciam a fronteira entre a punição física e a tortura da alma.
O casamento não era um refúgio, era o estágio final de um sistema que não queria apenas matar o corpo, mas obliterar a identidade. Quando olhamos para as gravuras antigas de execuções, vemos o homem com o machado e a vítima de joelhos. O que não vemos é a mulher que no dia seguinte terá que lavar aquela túnica preta, vivendo em um silêncio eterno, casada com o monstro que a sociedade criou para fazer o seu trabalho sujo. No final, naquelas noites escuras da Idade Média, muitas dessas mulheres olhavam para a forca através da janela e se perguntavam se o laço não teria sido, afinal, um mestre mais gentil.